Graças a paz, irmãos. Bênção, não é? Você estar aqui é uma bênção. Você sabe que o nosso pastor está lá nos Estados Unidos? Não é os Estados Unidos aquele que o pastor Francisco fala, o da Bahia. É o da América, né? Chique demais. Então ele está lá, foi praticar o seu inglês um pouco, durante alguns dias. E ontem nós recebemos uma mensagem, acho que alguém mandou no grupo da liderança, e ele até citou: estamos indo de trem para uma cidade chamada Oklahoma. Uma bênção, não é? Coisas de Deus, né? Para nós. Um presente para ele. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler um texto aqui. Nós temos falado durante esse mês, a respeito de um assunto de homens, não é? E o texto base que nós iniciamos, você não precisa abrir, até para ver se você compreendeu bem, principalmente você, sacerdote, foi o texto da primeira carta de Coríntios, capítulo 10, dos versos de 6 a 10. E aí, com base nesse texto, a Bíblia diz que existem, né? Paulo trouxe à memória da igreja 5 coisas que atrapalharam o povo de Israel de chegar à terra prometida. 5 pecados. Você se lembra quais são? Cobiça, idolatria, imoralidade sexual, murmuração e colocar o Senhor à prova. Muito bom. Os homens decoraram isso? Eu vi muita mulher aí falando, hein? A voz que se sobressaiu dos homens foi a do pastor Francisco. Mas é bom que os homens saibam, não é isso? Tenham sempre em mente, andem com isso. E as mulheres também, claro. Mas, como nós estamos falando com homens, a partir do primeiro domingo do mês de maio, deixo para as irmãs serem tratadas. Mas até hoje é com os homens, não é? Então, que você, homem, que nós, homens, né, possamos estar atentos a esses pontos que podem nos tirar de alcançarmos a nossa terra prometida, né? Alcançarmos todo o nosso potencial. Em que áreas? Em qualquer área da nossa vida. Depois nós falamos também sobre a questão do sacerdócio, não é? E no domingo passado, o André falou a respeito de transferir culpas, usando como base o texto em que Deus falou com Adão lá em Gênesis, né? E imagino que você se lembra bem, que Deus conversou primeiro com Adão. Eva ainda não estava quando Deus deu algumas ordens específicas para Adão. E quando Eva chegou, já estava tudo ajustado. E é engraçado que quando Eva comete o erro, induz Adão, como um bom homem, procurado por Deus, ele responde: não fui eu. Foi a mulher que tu me deste. Adão, então, além de colocar a culpa na mulher, coloca a culpa em Deus por ter dado a mulher. Olha aqui, uma transferência dupla, né? Se eu não tivesse me dado ela, estava tudo bem. Então Adão, além de não assumir a responsabilidade daquilo que Deus havia tratado com ele ainda culpa Deus. Deus é que o atrapalhou. E isso nós temos visto se repetir
infelizmente, até os dias de hoje, não é? Homens transferindo a sua responsabilidade. Por isso que eu gosto muito desse capítulo do livro. Eu não sei se o André contou o motivo, mas diz que havia um presidente nos Estados Unidos, eu não me lembro qual foi, e ele colocou em sua mesa uma placa. E toda vez que alguém chegava para contar alguma coisa de outra pessoa, se deparava com essa placa escrita: as transferências de culpa terminam aqui. E é daí a base para o autor ter escrito esse capítulo, né? E hoje nós vemos tantos homens transferindo as suas responsabilidades, terceirizando, colocando a culpa em alguém por seus fracassos. Eu espero, irmãos e irmãs, que durante esses 3 domingos, 4 com hoje, Deus possa ter tratado com você, a ponto de você realmente entender qual é a sua posição em Deus, como cabeça de sua casa, como sacerdote do seu lar, né? Que nós possamos compreender isso. E não é para vivermos, porque é uma tendência nossa, falo por mim, né? Não é para vivermos na emoção da fala recente. O que é isso? Nós saímos de um culto desse, falando sobre esse tema, e nós ficamos vivendo na inércia, né, do que acabamos de ouvir, e isso dura 1, 2, 3 dias, mas semana que vem a gente já esqueceu, e na outra semana a gente esqueceu mais ainda, e na outra semana a gente já nem se lembra mais e coloca em prática aquilo que nós ouvimos. Então eu sugiro que você não perca a prática dessas coisas que você está aprendendo aqui, todas elas, desde que nós começamos a falar a respeito de família, depois de finanças. Não perca a prática de tudo que você ouve nesse lugar. E qual é a melhor maneira de não nos afastar, ou para não nos afastarmos disso? Estar sempre ouvindo. Ah, mas como que você vai fazer? Como é que eu vou fazer para sempre estar ouvindo? Vá na internet, irmão. Ao invés de você ouvir coisas que não lhe agregam valor, ouça coisas que lhe agregam valor, né? Ouça essas mensagens novamente, está lá no YouTube. Fala com o Marcelo, com a Letícia, eles vão lhe indicar. Algumas estão no site da igreja. Ouça novamente. Ah, mas eu não entendi aquela parte. Ouça novamente. Por causa de muito ouvir, nós vamos nos tornar excelentes nesse assunto. Ouvir e colocar em prática, não é? Jesus falou que a terra boa, nós temos falado isso, é aquele que ouve e compreende. Então, compreenda. Se tiver dúvidas, pergunte. Se alguém falou alguma coisa errada, tire dúvida com outra pessoa. Por exemplo, né, eu preciso me retratar que na semana retrasada eu falei aqui a respeito do sacerdócio e eu citei a tal da corda. Não tem na Bíblia. Olha só que erro grave. Não faz diferença, talvez, ter a corda ou não. Não nos cabe querer entender o que Deus fazia para tirar o sacerdote de lá, caso alguém morresse, mas não tem. Então, estou aqui me reparando, não é? Mas se você não entender alguma coisa, pergunte, irmão. Se você não concordar, pergunte. Se você não gostar, pergunte. Não significa que vai mudar porque você não gostou, mas pergunte, não é? E hoje, então, nós vamos fechar esse tema falando a respeito, né, de meninos adultos. E por quê? O porquê disso? Eu não vou me ater a falar sobre as características de adultos que agem como meninos. Nós vamos hoje, de uma maneira diferente, trabalhar na causa raiz. E eu espero que você esteja com o seu coração cheio de expectativas para isso. Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para tratar conosco aqui. Eu estava em dúvida um pouco sobre como fazer isso, e na sexta-feira eu recebi um vídeo e eu queria começar com ele. Mas antes vamos ler aqui o texto de Mateus. Se os irmãos puderem, por gentileza, ligar só esses
esses ventiladores aqui, embora não esteja um dia calor hoje, quente, mas aqui na frente fica quente. Semana retrasada, uma irmã perguntou se eu estava passando mal. Eu falei, não estou não, irmã, é que estava quente mesmo. Mateus 3. Você conhece bem o texto, versículo 3 diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, eu estou lendo Mateus capítulo 3, versículo 14 agora. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quem foi esse que disse isso? Deus. O próprio Deus falando para Jesus. Eu não sei se você sabe, mas até aqui, até esse momento, Jesus ainda não havia iniciado o seu ministério. Ele estava numa fase de preparação. E a partir daqui, então, você pode perceber que Jesus começa a trabalhar, né, a operar, e ele o fez durante 3 anos. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã tão especial. Obrigado porque este é o dia que o Senhor fez, de acordo com a tua palavra, Senhor, e nós cremos nisso. Obrigado pelo privilégio de nos permitir estar aqui. Senhor, nós somos privilegiados. Tua palavra diz que a todos quantos o receberam, o Senhor deu o poder de serem chamados teus filhos, e nós somos parte desse povo, Senhor. Sabemos que espalhados nesse mundo, neste país, nessa cidade, tem muitas outras pessoas que também são chamados teus filhos, têm o poder de serem chamados teus filhos, Pai. Mas nós te agradecemos porque o Senhor chegou até nós, veio a um lugar tão longe, Senhor. Muitas pessoas nem conhecem este lugar aqui, mas o Senhor veio até nós aqui, Pai. Nós te agradecemos por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado pelas pessoas que vieram hoje, obrigado pelos pais que estão aqui, obrigado pelos filhos que estão aqui, obrigado pelas mães que estão aqui, obrigado, Senhor, pelas famílias que vieram nesta manhã, obrigado por aqueles que não estão com suas famílias, mas o Senhor acrescentou a eles a tua família, Pai, e nós te agradecemos por isso, te louvamos, Senhor, e te pedimos que a tua palavra, os testemunhos, o teu Espírito Santo tratem conosco nesta manhã, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Então, como eu disse, na sexta-feira eu recebi um vídeo e eu entendi que era para nós realmente tratarmos isso hoje. Eu vou lhe pedir permissão para assistirmos, dura 10 minutos, é um testemunho, talvez você já tenha ouvido ou assistido esse vídeo pelo WhatsApp. Se você assistiu, amém, assista de novo. Se você não assistiu, assista pela primeira vez. E eu fui muito edificado por ele e creio que você também o será, e com a continuidade nós vamos em frente. Deus maior, não há Deus melhor. Mas em casa é filho que não fala com a mãe, é filho que não fala com o pai. E a Bíblia diz: filho, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra.
A gente vê pai dentro da igreja cantando hino, chorando, mas em casa também tem pai que não fala com o filho. Tem pais que, porque os filhos não estão dentro da igreja, estão profetizando desgraça na vida deles. Tem pai porque o filho está bebendo, está nas drogas, está dizendo aquilo vai para o inferno. E eu lembro de pessoas dizendo, crentes dizendo para minha mãe: a Paulette já é do capeta. Minha mãe dizia: não, eu não gerei filho para o capeta. Sabe de uma coisa, queridos? Quando os meus pais chegavam da igreja, o meu pai falava para minha mãe: Maria, cadê o nenê? A minha mãe dizia: Expedito, o nenê já foi. Meu pai chegava às 11h30 da noite da igreja. Aí ele falava assim: Maria, abre o portão. Minha mãe dizia: Expedito, onde você vai 11h30 da noite? Eu vou buscar a herança que Deus me deu. Sabe de uma coisa? Já imaginou um pastor? Porque Deus ainda tirou meu pai da Assembleia de Deus e levou para Deus e Amor. Meu pai pegava o carro 11h30 da noite e vinha para as Bocas. Eu ficava aqui na Rego Freitas, na Major Sertório, na Taliba Leonel, todas essas avenidas quando eu era travesti. E eu lembro que eu ficava, hoje você vê normal, mas naquela época, eu com 14 anos já estava nas esquinas. Quando meu pai chegava, eu só de bota, de calcinha com os seios de fora. Quando o carro do meu pai parava, os travestis gritavam: Paulette, o pastor! Não dava tempo de eu me cobrir. E eu pelado. Eu dizia: agora vai ser uma baixaria. Meu pai parava o carro na minha frente, descia, abria um sorriso e dizia: filho, Jesus te ama. E ele mandou eu vir te buscar. Ele dava o braço e eu pelado, ele abria a porta do carro e eu entrava. Aí ele pegava um casaco e me cobria. Quando ele entrava no carro eu dizia: agora ele vai falar tudo que eu precisava ouvir. Ele sentava no carro e dizia: eu tenho certeza, filho, que Deus vai te levar a nações. Eu tenho certeza que Deus vai te usar muito, porque todos os dias quando eu dobro o joelho, todos os dias quando eu dobro o joelho, Ele diz: não abandone a herança que eu te dei. Sabe, amados, eu descobri uma coisa: eu tive o melhor pai do mundo, mas uma pena é que eu só vim saber disso quando eu me converti. E quando eu me converti, ele não estava mais aqui. Muitos riam do meu pai e diziam: seu Expedito, e o seu filho? Meu pai dizia assim: meu filho ainda vai ser muito usado por Deus. E as pessoas riam. Eu lembro que um dia ele disse: filho, eu quero um presente seu. Aí eu falei: pode pedir, pai. Ele falou: domingo, dia dos pais, na igreja, eu queria que você fosse comigo. Como é que eu ia entrar na Deus e Amor? Eu não tinha roupa de homem, mas eu fui com meu pai. Quando eu cheguei lá, eu não sabia que era homem de um lado e mulher do outro. Eu sentei do lado do meu pai, claro. Quando eu sentei, os irmãos vieram e falaram assim: irmã, aí não é das irmãs, irmã é do outro lado. E meu pai disse: não, esse é meu filho, ele é artista. Aí as pessoas começaram a rir. Naquele dia não teve culto, porque todo mundo queria olhar para o filho do pastor que era endemoniado. Quando terminou, eu queria ir embora, porque eu não aguentava mais ver o meu pai ser humilhado. Que humilhação. Eu falei: pai, eu vou embora. Ele falou: não, filho, nós vamos tomar um lanche dentro da igreja. Eu dizia: pai, mas é melhor eu ir embora. Ele falou: não, dá o teu braço aqui. Me enganchei no braço dele.
por onde eu passava com ele, parecia que estava passando um leproso. As pessoas iam abrindo, e meu pai dizia assim: olha, este é o meu filho Paulo, ele ainda vai pregar a palavra de Deus, e ele ainda vai cantar ao Senhor, vocês ainda vão ouvir falar dele, porque Deus é fiel. Uma semana antes de meu pai falecer no hospital, ele chamou um irmão Roberval, e disse: irmão Roberval, o Senhor está me chamando, mas eu quero te dizer algo. Talvez eu não veja, mas o Deus que eu sirvo é fiel, e Ele há de cumprir a promessa na vida do meu filho. Quantos têm promessa de Deus? Eu lembro que meu pai nesse dia falou também: vamos para casa da sua avó, minha avó assembleiana, aquelas do coque, uma gracinha. Quando eu cheguei lá, aquele monte de irmãs saindo, e eu travestido. Uma irmã perguntou quem eu era, e minha avó disse que eu era o netinho dela. Ela disse: queima Jesus. A minha avó me chamou para a cozinha, que eu queria bater na mulher, e minha avó disse para mim: essa noite eu estava orando a Deus, e Deus disse que eu não vou morrer. Aí eu era muito debochado, falei para minha mãe, falei: mãe, a avó tá louca, a avó esclerosou, ela disse que falou com Deus e não vai morrer. Não, porque, irmão, vou contar uma coisa, eu tinha pavor desse negócio de Deus falou. Em casa era um tal de Deus falou, Dayane. Eu acordava, meu pai dizia: Deus me falou que te livrou da morte. Eu dizia: ih, coitado, tá falando com Deus, ele não tá bem, meu pai. A minha mãe também falava. Eu dizia: meu Deus do céu, vou falar com a minha irmã, porque minha irmã já é universitária, é outro nível. Aí fui falar com a minha irmã, falou: não, Deus falou. Eu falei: meu Deus, já contaminaram a minha irmã também, fizeram lavagem na cabeça dela. Aí chego na casa da minha avó disse que Deus falou que ela não ia morrer. Eu comecei a rir, falei: mãe, tem que internar a avó. Ela esclerosou, ela deu um tapa na mesa e disse: escuta aqui, menino, essa noite eu estava orando ao Senhor, meu Deus, e Ele me disse que eu não vou morrer sem antes ver você pregar a palavra de Deus e cantar hinos de adoração ao Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? Você não vai morrer sem antes ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. Fiel na terra, no mar e lá no mais alto do céu. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. Fiel na terra, no mar e lá no mais alto do céu. Você tem promessa, vá dormir tranquilo, Ele cumprirá. Faça como Pedro, que foi à prisão para descansar. Tinha uma promessa de ficar mais velho e se converter. E quem tem promessas, antes que se cumpra, não pode morrer. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. Fiel na terra, no mar e lá no mais alto dos céus. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel. Fiel na terra, no mar e lá no mais alto do céu. Glória a Deus, não é?
Você percebe que é uma guerra, não é, irmãos? Todos nós estamos em meio a uma guerra. E a Bíblia diz que nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para resistirmos o dia mal, resistirmos nessa guerra. Em Coríntios diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós precisamos entender como o inimigo trabalha. Porque se você e eu não entendermos como o inimigo trabalha, nós não vamos poder atuar. Se você e eu não sabemos como ou como são os ataques do nosso inimigo, nós não temos como nos defender. Nós precisamos saber de onde vêm os tiros, de onde vêm os bombardeios, como são os ataques, para que possamos estar preparados. E como é que nós podemos saber? Como é que nós podemos entender? Como é que nós podemos compreender? Pela palavra. Por isso que a Bíblia diz: sede sóbrios e vigiai. Isso está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, ou anda em derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos ser sóbrios, vigiar. Paulo diz: orando em todo tempo, vigia. E nós ouvimos, durante 3 domingos a respeito do nosso papel. E talvez muitos homens e muitas mulheres também têm falhado na sua missão de pais, falhado na sua missão de maridos, falhado na sua missão como homens. Seja em que área for, porque faltou algo, faltou uma palavra. Nós ouvimos agora esse testemunho. Aliás, eu quero agradecer a irmã Ruth. Foi ela que contribuiu conosco. E nós ouvimos que pessoas não desistiram deste rapaz. Infelizmente, ele chegou a sair, do caminho. Eu creio, eu entendo, está nas entrelinhas que é provável que sua família já era cristã quando ele nasceu, mas por algum motivo ele se perdeu. Mas o mais interessante é ver que não houve desistência. O mais interessante é ver que, assim como Jó, talvez, que ele estava lá sofrendo e a sua mulher lhe acusava, lhe trazia palavras de maldição, mas ele não desistiu porque ele tinha uma palavra. É interessante também ver que
quando nós estamos em guerra, não é só uma pessoa da família que está guerreando. É o pai, é a mãe, é a avó, talvez você esteja sozinho. Nem sempre as avós têm apoio, não é, irmão Daura? Às vezes as avós estão sozinhas também. Às vezes as mães estão sozinhas, às vezes os pais estão sozinhos. Que bom por aqueles que têm apoio do pai, da mãe, de avós, né? De irmãos, irmãos mais velhos, irmãos mais novos, não importa, irmão. Eu não sei qual é a tua guerra, né? Eu não sei qual é a tua luta, mas de uma coisa eu sei, que você não tem que desistir, porque há uma palavra para você, há uma palavra para nós. E na maioria das vezes nós ficamos muito atentos quando, infelizmente, o leite é derramado. Nós vamos buscar, nós vamos correr atrás, nós vamos fazer, nós vamos remediar. E eu tenho falado durante esses dias, né, que nós precisamos trabalhar na prevenção. Você sabe que outro dia alguns de nós provavelmente tomaram uma vacina não sei o nome dela, mas ela é para combater a febre amarela, não é isso? Não é isso, Marinês? E eu lhe pergunto, quem daqui tomou vacina que já estava com a febre e foi tomar vacina? Ninguém. Para que você toma vacina? Para não pegar a febre, não é isso? Aí, há um tempo atrás, surgiu lá o H1N1. Ninguém que já está contaminado, né? Tem alguns irmãos aqui da medicina, ninguém que já está contaminado vai tomar vacina, aí não adianta mais. Você toma vacina antes. Então, irmãos, eu lhe digo, nós estamos aqui, você que está com a sua família completa, fique atento, fiquemos atentos, né? Alguns irmãos perguntaram assim, mas você pediu para ficar os filhos, ouvirem os pais, virem os filhos, é para então ficar a escola dominical aqui? Não, as crianças não precisam estar aqui hoje, porque o que nós vamos trabalhar aqui hoje é na nossa vida. Na vida deles, você tem a vida inteira para trabalhar. E eu espero que nós estejamos atentos para fazer esse trabalho. Não espere que a sua família se perca para você orar mais. Não espere que a sua família se perca para você buscar ajuda, tomar vacina. Porque é muito mais fácil tomar vacina do que tomar remédio para a causa daquilo que já está doente. Tratar uma doença já fica mais difícil, é mais traumático, talvez tenha que acontecer cirurgias, as coisas já não são mais simples, há risco. Qualquer cirurgia tem risco, por mais simples que seja. Vacina não. Vacina dificilmente gera risco. Aí alguém vai falar, mas uma pessoa morreu. Uma em quantos? Agora em cirurgia é mais fácil morrer.
Então hoje nós vamos trabalhar na prevenção, amém? Nós vamos sair daqui trabalhados na causa raiz. E a Bíblia diz, nós lemos um texto a respeito de Jesus, quando Jesus estava para começar no seu ministério. A Bíblia diz que o próprio Deus veio, os céus foram abertos e houve uma voz. E eu lhe digo, irmão, essa voz não foi por dentro de Jesus. Você sabe disso? Não foi só Jesus que ouviu a voz, não foi uma voz do Espírito Santo falando dentro dele. Mas a Bíblia diz que foi uma voz que veio sobre todas as pessoas e todos puderam ver o Espírito Santo naquele momento em formato de uma pomba. Cuidado, né? Não quero lhe dizer, e você não pode entender que o Espírito Santo, sempre que você vê uma pomba, senão na minha casa está cheio do Espírito Santo, no quintal. E está, mas não por causa das pombas. Mas ali era só um símbolo, para que as pessoas vissem. E houve uma voz audível, então Deus falou para que todos pudessem ouvir. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, ou em quem eu me comprazo. Naquele momento foi uma afirmação de Deus sobre a vida de Jesus, dizendo: ei, você é abençoado como homem. E a Bíblia diz, se você vai poder ler em casa, e eu lhe sugiro que leia, nós falamos aqui há um tempo atrás sobre isso, e hoje eu queria trabalhar esse tema. Como eu disse, eu não vou ficar falando aqui características de meninos, de homens, né, que agem como meninos, mas nós vamos trabalhar na causa. A Bíblia diz a história de dois homens que correram atrás de uma bênção. Isso está registrado lá em Gênesis, se você quiser ir lá. Começa no capítulo 25. E eu fico feliz por você que atendeu e trouxe os seus filhos mais velhos, ou trouxe o seu pai, e você vai ter uma grande oportunidade hoje. E quem não trouxe, não tem problema, você também tem essa oportunidade. E eu lhe sugiro que faça o que nós vamos aprender aqui. Gênesis 25. No primeiro momento, né, no capítulo 25, no versículo 29, a Bíblia conta que Jacó fez uma sopa, um guisado, e aí Esaú chegou com fome, e quando Esaú chegou, ele falou: que é isso? Jacó falou assim: fiz aqui um prato, né? Versículo 30, disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a sua primogenitura. E disse Saul: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? E aí Jacó então pede para ele jurar, e Esaú, sem entender aquele momento, lhe vende o seu direito. Já Esaú desprezou a sua bênção. E é interessante que Esaú, ao desprezar a sua bênção, ele não percebeu o que fez, mas Jacó percebeu muito bem. E depois você vai ler em casa o capítulo 26, o 27, e você vai ver que Jacó ficou atento a partir dali, porque ele não fez aquilo à toa, né? Ele não fez aquilo de brincadeira, ele levou a sério o que ele fez. E ele ficou atento junto com sua mãe Rebeca a qual seria o momento em que seu pai iria lhe dar uma bênção. E a bênção era para o seu irmão, porque de acordo com aquela cultura, os mais velhos é que receberiam a bênção. Mas Jacó, arquitetado ali com sua mãe, os dois enganaram Isaac, e a Bíblia diz que Jacó tomou a bênção que era de Esaú.
E é interessante ver no capítulo 27, quando, depois que Isaac abençoou a Jacó, e ele proclama todas as coisas, dando ali uma bênção, e no 30 diz que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, e este acabava de sair de sua face, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez ele também o guisado saboroso, e trouxe a seu pai, e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse Isaque ao seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi tudo antes que tu viesse, e o abençoei, e também será bendito. E Esaú, ouvindo as palavras do seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado, e disse ao seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E aí depois é o desenrolar e o desfecho disso. Mas olha só que interessante. Irmão, se essa bênção paterna, ou do pai, ou da mãe, a Bíblia nesse caso aqui fala de uma bênção do pai, fosse algo tão simples como o nosso Deus te abençoe antes de dormir, ou bença mãe, bença pai, eu te abençoo meu filho, apenas palavras assim, simples, né, até de se falar ou de se ouvir, eu não creio, e eu entendo que você também pode compreender a necessidade de entender isso. Eu não creio que, se fosse algo tão simples, Esaú ficaria tão angustiado, tão nervoso e tão a ponto de querer matar o seu irmão por causa dessa bênção. Não é uma bênção simples, não é uma coisa que não muda a vida de alguém. E eu não creio que Jacó correria o risco de perder a própria vida por causa dessa bênção, se fosse algo simples. Nós acabamos de ver algo que ninguém levou esse rapaz no médico, ninguém foi tratar ele achando que ele tinha uma doença, ninguém foi tratar ele achando que ele tinha um distúrbio. As pessoas simplesmente lançaram sobre ele a palavra. Abençoaram. Em tempos de guerra, em tempos de uma situação adversa, as pessoas que tinham sobre ele autoridade espiritual e não mais física, porque, pelo que nós entendemos, ele já não prestava mais contas aos seus pais ou à sua avó fisicamente. Ele não disse que ele foi obrigado a ir na igreja com seu pai, ele disse que ele foi porque ele quis. Então a autoridade não era mais física, mas era uma autoridade apenas, entre aspas, esse apenas, espiritual. Não é à toa que a Bíblia fala a respeito disso, não é à toa que Deus fez questão de Ele mesmo, porque, não sei se você sabe, mas Jesus, embora tinha um padrasto chamado José, físico aqui na terra, que as pessoas o tinham como pai de Jesus, mas você e eu sabemos muito bem, a Bíblia diz que José não era o pai de Jesus biológico. O pai de Jesus era o próprio Deus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então, não era José quem poderia dar uma bênção a Jesus e falar: ei, meu filho, eu te abençoo. E esse termo de abençoar, esse termo aqui não é uma simples bênção. Essa palavra, eu já lhe falei sobre o dicionário bíblico, e ele chama essa palavra de Baruch, ou Barak, em algumas traduções do termo, na raiz da palavra.
E essa palavra significa liberar para prosperar. E não significa, irmãos, novamente eu vou falar isso, prosperar financeiramente. Significa aquilo que está escrito no Salmo 1. Você será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, e cujas folhas não caem. E tudo o que você fizer vai dar certo. Prospera, funciona. Tudo é o quê? Tudo. Tudo. E é interessante que nós não estamos acostumados a isso, porque não faz parte da nossa cultura. E nós, cristãos, vamos vivendo a nossa vida de crente. Os anos vão passando, a gente vai passando na igreja, e nós vamos adotando como normal os nossos filhos saírem em um determinado momento. E nós contamos com a sorte, né, que alguns voltam, outros não. Alguns voltam antes, outros voltam depois. E nós vamos entendendo isso como normal. E eu lhe digo, irmão, não é normal. Nós não podemos ter isso como normal. Alguns irmãos ficaram incomodados há um tempo atrás, quando eu falei que a responsabilidade é nossa, de pais, porque nós é quem atiramos as flechas. E eu quero lhe dizer que eu não quero que isso soe para você como um peso, mas eu quero que isso soe para todos nós, principalmente você, homem, como uma responsabilidade. Isso não quer dizer que o seu filho não vai, por um momento, se perder do caminho. Tomara que não. Isso depende muito do trabalho que nós fazemos. Mas eu quero lhe dizer que, ainda que ele saia do caminho, você não deve desistir dele. Ainda que a sua filha ou seu filho deem uma escorregada, não deve ser você a julgá-lo. Não deve ser você a mandá-lo para o inferno. Não deve ser você a pôr o dedo no rosto dele e falar, você não presta. Pelo contrário, nós temos que ser os primeiros a lutar por eles. Porque se você desiste dele, não há nenhuma autoridade brigando por ele. Se você desiste deles, quem é que de autoridade vai brigar por ele? Ninguém. E é interessante que quando você pergunta para os filhos dos crentes, e eu falo isso pelo meu filho, se eles têm dificuldade de responder qual é a sua identidade, a culpa é de quem? Nossa! Se eles têm dificuldade de responder o que eles são, quem eles são, está faltando o posicionamento de quem? Nós. Mas talvez você não aprendeu isso. Talvez nós não aprendemos isso lá atrás e você deve dizer graças a Deus, porque Deus tem dado o privilégio a nós de aprendermos essas coisas. E você ainda está aqui, você ainda está vivo, porque se você não o tivesse, você não estaria aqui. Olha que revelação. Seu filho está aqui, talvez não esteja aqui neste local, não esteja na igreja, mas ele está vivo, está com você, então ainda dá tempo. O meu filho já não está mais, já morreu, então infelizmente não há mais o que fazer, mas o seu filho está aqui, não desista. Se os seus filhos estão próximos a você, não desista, não entregue-os. E quem é que precisa se posicionar? Somos nós. Mas essa palavra hoje não era para homem? Exatamente. Essas coisas estão acontecendo porque está faltando principalmente um posicionamento dos homens dentro de casa. E graças a Deus, irmãos, pela vida das mulheres, graças a Deus pela vida daquelas que têm cavalgado, e eu digo cavalgado porque elas andam numa velocidade muito maior do que a nossa, na maioria das vezes. Graças a Deus por aquelas que têm corrido na nossa frente e nos alertado, e nos falado, ei, acorde, rapaz, faça isso, ore, profetize, trabalhe, converse. E você que está criando seu filho sozinho ou sozinha, ou como avó, cuidando dos seus netos, então tome a responsabilidade e vamos fazer o que precisa ser feito.
E nós vamos fazer algo aqui hoje, e em cumprimento dessa palavra, e aí você fala assim, mas eu não estou com os meus filhos aqui, eu não estou com os meus pais aqui, eu não estou com os meus netos aqui. Ei, eu lhe proponho, faça algo. Aí você fala assim, mas isso é bobeira, a Bíblia não diz. Quem falou? Você acha que isso aqui que Isaac fez com seus filhos foi uma simples bênção, daquela que você fala e o seu filho talvez nem entende, Deus te abençoe? Eu já falei aqui que quando eu era pequeno, a gente se acostumou a falar, benção pai, benção mãe. Não era nem bênção, era benção, porque eu não sabia o que era aquilo. E quando minha mãe respondia lá do quarto, ou meu pai, Deus te abençoe, para mim, no meu ouvido, aquilo era benção, abençoe, eu nem sabia o que era aquilo. Não entendia. E às vezes nós estamos agindo assim. Mas irmão, você não é apenas um religioso, você não vem aqui só porque para cumprir um ritual, você é crente. A Bíblia diz que Deus lhe deu o poder de ser chamado filho dele. Você tem algo a mais dentro de você. A sua família e a minha não podem ser famílias normais. Nós não podemos sermos famílias comuns, que também vamos entrar nas estatísticas. Qual estatística? Estatísticas de que, é assim mesmo, né? Chega uma hora que os filhos vão embora, se perdem, e a família fica destruída. Na igreja nós vamos aceitar isso como normal? Não. Mas a minha já aconteceu, então vá atrás. Mas não dá mais. Dá sim. Dá sim. Mas eu já perdi muito tempo, então ganhe tempo a partir de agora. E vá atrás. E vamos atrás juntos. Nós estamos em guerra juntos. Quando você pergunta para uma pessoa se ela é casada, você já fez uma pergunta para alguém que, se alguém está aqui nessa situação, eu não quero que você se sinta ofendido de maneira alguma, é só um exemplo, tá? Mas, pergunte para alguém que é apenas, entenda, ou é apenas amasiado, mas não é casado, está amigado com outra pessoa. Pergunte para ela, ou para ele, fala, você é casado? Ele lhe responde com a voz meio, o queixinho dá uma tremida assim, sou. Quer dizer, não, sou sim. Você é casado? Ele é teu marido? É sim. Ele mora comigo. Você já perguntou isso para alguém? Que a pessoa não é oficialmente casada, com uma cerimônia? A pessoa até lhe responde que é. Não, é sim, claro, nós já moramos há 15 anos juntos. De acordo com a justiça, sim, tenho todos os direitos de alguém casado, então eu sou casado. Mas a pessoa lhe falta uma segurança em falar, ei, sim, eu sou casado. Agora pergunte para alguém, como a maioria de nós aqui, que de fato é casado. Há dúvida? Tem dúvida? Quando você pergunta para alguém, você vai lá preencher uma ficha. Esses dias eu fui participar de uma entrevista para tirar um documento, e as pessoas perguntam, estado civil, casado, não há nenhuma dúvida nisso, porque eu sou. Existe um comprovante? Sim, está aqui. Foi feita uma cerimônia? Sim, foi. Não há dúvida. Não há ninguém vai titubear em relação a isso. Sim, eu sou, porque existiu um momento, existiu uma celebração, existiu um documento, existiu uma afirmação. E eu me lembro muito bem desse dia, e eu imagino que você deve se lembrar também. Inclusive com detalhes, com data, com hora, não é? Não é, maridos? Nós lembramos muito bem disso. Não lembra, irmão? Olha que benção. Diga aí a data do seu casamento abençoado. Olha aqui o irmão Marcelo, nosso pastor, 30 de outubro de 1998. Que bênção, hein? Você se lembra também, não lembra? Irmão, diga glória a Deus, é lógico que eu lembro. Tomara que sua esposa não queira fazer a prova, né? Se ela fizer,
Espero que você saiba responder. Mas nós nos lembramos, porque existe, porque existiu. E aí eu lhe pergunto, menina, e agora eu estou falando menina como eu falo com a irmã Honorina, né? Eu sempre brinco com ela, chego perto dela e falo, graças a paz, menina. E ela fala, mas eu não sou menina. Eu falei, lógico que é, quando a senhora vai no banheiro, tem o de menina e de menina, qual que a senhora vai? Ela falou, de menina. Eu falei, então a senhora é menina. Então eu pergunto a vocês, meninas, e eu pergunto a vocês, meninos, que dia foi que o seu pai lhe afirmou e fez formalmente com você e falou, ei filho, como Deus fez com Jesus? Hoje eu estou dizendo na frente de todos aqui, você é um homem, você é uma mulher e eu estou lhe abençoando como homem, como mulher. Vá, porque o Senhor é contigo. Vá seguir a tua vida, vá cumprir a tua carreira, vá seguir a tua profissão. E você naquele dia soube, a partir de hoje, olha, eu tenho certeza que eu não sou mais um garotinho, mas eu sou um homem. E eu lhe pergunto, quem de vocês, quem aqui de nós passou por uma situação assim? E lembra do dia, da hora e de tudo mais. Talvez alguma das meninas tenha passado por uma cerimônia que nós também conhecemos aqui, chamado aniversário de 15 anos. Talvez. E nem sempre assim, essa nós fazemos da maneira correta. Eu me lembro que aqui no nosso meio, o pastor Edivaldo fez com a sua filha mais velha quando ela completou 15 anos. Isso foi alguns anos atrás. Creio que 3 anos ou 4 por aí. Não sei quantos anos a Letícia está. Ah, muito obrigado. Ela está aqui, ó, 2014. Muito bem, nós estamos em 18, 4 anos atrás. Jóia. Mas além da Letícia, a Laura também teve, mas eu me lembro que de uma maneira muito formal, a Letícia. Eu não me lembro de mais ninguém. Sabe por quê, irmãos? E faz tempo que a gente fala disso aqui. Porque nós não levamos isso a sério. Existem meninos crescendo no nosso meio e os pais que já ouviram a respeito dessa palavra não estão fazendo. Amém. Eu vou chegar daqui a alguns anos e vou passar na sua frente com o Heitor. E nós vamos fazer. Talvez alguns vão se escandalizar, mas por quê? Porque nós não entendemos isso como cultura. E eu lhe digo, quando você nasceu, qual foi a primeira coisa que o médico fez depois que você saiu da barriga da sua mãe, fisicamente? Não foi, vai falar que é o tapinha não, né? Isso foi, estou falando de algo antes do tapa. O que ele fez? Cortou o quê? Ele cortou um cordão que juntava você e sua mãe de que maneira? Espiritualmente ou fisicamente? Fisicamente, você sabe disso. Mas, irmãos, existem muitos homens na idade, mas que ainda são meninos e meninas, que estamos presos à nossa mãe, não fisicamente, mas estamos presos espiritualmente, porque não houve na nossa vida um rompimento desse cordão. Você sabe que não faz parte da nossa cultura, mas se você tiver o privilégio, como o pastor Nilo passou um tempo nos Estados Unidos, você sabe que nos Estados Unidos, quando os filhos crescem e chegam a uma determinada idade, não é comum o filho ficar dentro de casa, não. Os pais quase que empurram o menino para fora. Ei, vai viver tua vida. Ah, mas não é só quando casa? Não. É para ir para a faculdade. Não é? O cara já vai, ó, e aí, já tá, o pai lhe força. Se você assistir alguns filmes, você vai perceber isso. O pai lhe força, fala, filho, já foi prestar faculdade, você precisa ser aceito em uma faculdade. Além do pai querer que o filho cresça e se desenvolva, tenha uma carreira, ele está dizendo, tchau, vá andar. Mas nós não queremos isso. Nós, pela nossa cultura, qual é a vontade das mães e dos pais? Que os filhos fiquem debaixo de suas asas. Durante quanto tempo? Muito tempo. E talvez por isso, nós estamos tendo tantos homens ameninados. Eu não disse afeminados. Eu disse ameninados. Homens que ainda são
meninos. Quantas mulheres reclamam dos seus casamentos e falam: meu Deus, quando eu penso que você, talvez ela reclame isso para você, irmão, então agora você associe isso a você mesmo. Eu espero que ela não esteja aí falando aos quatro cantos, mas você já pode ter ouvido isso. Meu Deus, quando eu penso que você está maduro, quando eu penso que você vai fazer a coisa certa, você me apronta essa. Talvez alguns irmãos já tenham ouvido isso. Quando eu penso que você vai tomar uma atitude, de um homem maduro, de um homem adulto, você me apronta essa, como um menino. Quantas meninas, que já deveriam estar mulheres, tomando atitude de mulheres adultas e ainda são meninas. E por quê? Porque nós estamos ainda presos. Porque os nossos pais talvez não nos abençoaram. Ah, mas isso é apenas espiritual. Irmão, vocês não viram o testemunho que nós acabamos de ouvir, não? Você entende que isso que aconteceu na vida deste homem, o Paulo, foi físico ou foi espiritual? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que todos os tiros, todos os ataques, todos os mísseis lançados pelos seus pais e pela sua avó não foram físicos, foram espirituais. E eu lhe pergunto, quem ganhou? O reino de Deus. E eu lhe pergunto, na sua vida, quem está ganhando? Aí você fala, aí você pode pensar, mas está tudo bem, irmãos, essas coisas não acontecem. Cadê o Joe? Essas coisas não acontecem. Está aqui. Essas coisas não acontecem de um dia para outro. Nós falamos isso aqui outro dia também, nós somos muito imediatistas, nós queremos falar hoje e a coisa acontecer amanhã. Nós achamos que porque o nosso filho está em casa tomando café conosco, está tudo bem. Irmãos, o meu filho tem 11 anos, 11, ele não viveu quase nada, mas agora, esse ano, não faz um ano não, esse ano, nós estamos em maio, vamos entrar em maio, nós estamos em abril, fazem 3 meses que ele está numa escola diferente, numa escola nova. Nós temos enfrentado situações e ouvido da boca dele coisas surpreendentes, que apenas 3 meses ele está num ambiente diferente, e ele já tem falado algumas coisas que, se nós não estivermos atentos, não precisa de muito tempo, mas o que precisa? Estarmos atentos. E graças a Deus que eu tenho ao meu lado uma pessoa que me puxa e fala para mim: ei, cego, ei, você que está cego, olhe isso. Olhe isso aqui, e talvez na minha visão cega, eu falo: não, está tudo bem. Com as cataratas que nós temos, nós não percebemos. Não, isso não é problema, não. Irmãos, nós estamos na igreja há quanto tempo? Quantos de nós estão aqui há 30 anos? E cadê os nossos filhos? E talvez por quê? Porque nós achamos: está tudo bem. Eles estão lá na classe, olha que bênção. Não, irmãos, não está tudo bem, não. Quando nós olhamos para uma garotinha assim, como a filha do Rafael e da Gislaine, acertei? Gisele. Você fala assim: olha que bênção, assim é que é fácil. Dormindo, que anjo. Aí alguém pode dizer para você: fica tranquilo, você só vai ter preocupação daqui 20 anos. Olha que erro, irmãos. Olha que erro. Renato, fique tranquilo com o Henrique, você só vai ter preocupação daqui 20 anos. Não. Irmão, você tem que ter preocupação hoje. Fique tranquilo, só vai ter preocupação daqui 15 anos. Não, daqui 15 anos é tarde, Rafael. 11 anos é muito tempo, 10 anos é muito tempo, já é tarde. Nós perdemos a chance de trazer os nossos filhos para o caminho.
Porque não é físico, irmão. Fisicamente, talvez você consiga, pela grossura da sua voz e pela força do seu braço, arrastar os seus filhos à igreja. Nós temos exemplo aqui, irmãos. 15 anos, você ainda tem força para fisicamente arrastar o cabra e falar, vamos para a igreja, acorde. Mas espiritualmente, é diferente de fisicamente. Espiritualmente nós não podemos perder tempo, Lucas, com o Lorenzo. Irmãos, nós não temos tempo para perder com os nossos filhos. E eu lhe peço, irmã, você que enxerga melhor do que esse cego que está ao seu lado, ajude ele. Faça como a Nádia, ajude o cego. Grite com ele, irmão. Mande um WhatsApp com cara de bravo e fala, acorda, cego, porque nós precisamos acordar. Mas como eu lhe disse, nós vamos trabalhar hoje na causa raiz. Eu queria que nós orássemos, nós vamos ter um tempo agora, são 11 e quase 15. Irmãos, essa palavra é de bênção. Nós estamos falando sobre abençoar. Eu não sei se você já teve o privilégio, a oportunidade. Eu quero dizer como um testemunho que nós fizemos isso como família há um tempo atrás. Quando nós olhamos esse termo barak, que está na Bíblia, o significado, a raiz da palavra abençoar, olha como está escrito, me permita, eu vou ler para você. Pode ir fechando a sua Bíblia, se você estiver, seu pai aqui na igreja, sua mãe, sua família, se você puder já ir se achegando aí perto dele. Diz assim, barak, uma raiz primitiva. Está escrito assim, abençoar, ajoelhar. Você sabe o que é abençoar? O verbo, né? Eu abençoo, tu abençoas, é um verbo. Ele abençoa, é uma ação. A Bíblia, a raiz da palavra diz que é ajoelhar para abençoar. Nós não entendemos isso. Na nossa cabeça, às vezes, a gente imagina, vem aqui que eu vou lhe abençoar, se ajoelhe e eu vou lhe dar uma bênção. Não, a Bíblia diz que quem ajoelha é quem abençoa. Você não precisa ficar com vergonha não, viu, irmão? Você fica à vontade, você pai, você mãe. Mas eu quero lhe dizer, irmãos, que nós precisamos acordar para aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Senão nós podemos rasgar o Antigo Testamento e parar de ler e ler só o Novo. E mesmo assim no Novo você vai encontrar Deus abençoando Jesus. Aí você traz de volta o Velho Testamento e começa a ler ele também. Vamos abençoar as pessoas hoje? Ah, mas o meu filho não está aqui. Então você chega em casa, irmão, faz um almoço, chama eles e fala, ei, eu quero te abençoar. Por que tem pessoas abençoadas? Porque elas foram abençoadas desde cedo. Por que tem pessoas que não são abençoadas? Porque eles não foram desde cedo. Por que existem homens sofrendo na sua fase adulta como se ainda fossem crianças? Porque não ouviram a palavra do seu pai. Ei, eu lhe abençoo, rapaz. Você tem coragem de fazer isso agora? Ou você acha pesado? Vamos ficar em pé? Onde é que estão as famílias? Eu vi o Danilo. Cadê o Danilo? Irmão, eu não sei como é que você vai fazer, tá bom? Aí você fala assim, ah, mas eu queria também o meu filho de 10 anos, de 9 anos, de 6 anos, de 2 anos, que está lá na escola dominical. Deixa ele lá, irmão, você faz em casa. Esse momento aqui é para você. Aliás, eu vi alguns pais aí, obrigado vocês, né? O pai do Paulinho está ali, benção. E outros também. Ou a sua mãe, ou seu pai, olha que privilégio.
Eu acho que vocês estão muito presos dentro do banco. Sai do banco, irmão, com a sua família, abraça todo mundo, faça uma roda. Fica assim não, irmão José. Vá lá fora no corredor, pelo amor de Deus. Esse espaço é nosso. Use ele, irmão. Ah, mas eu estou sem a minha família aqui. Então ore a Deus pela sua família. Olha que familhão. Eita benção. Que oportunidade, irmãos. Irmão, eu quero dizer que você não vai orar daquele jeito hoje que você está meio tímido assim, né? Ah, Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso. Não, irmão, não é para você orar assim não, é para você pôr a mão na cabeça do seu filho e falar: ei, eu te abençoo, eu te abençoo, eu estou liberando você. Ah, mas o meu filho é velho, é homem, não importa, irmão. Ele está precisando de uma palavra sua, assim como Jacó precisava e Esaú também. E eles brigaram a ponto de um querer matar o outro para ouvir essa palavra. Você tem o privilégio hoje de falar sem ter que matar ninguém. Comece a orar aí pela tua família. Talvez seja uma boa oportunidade de você, pai, pedir perdão aos seus filhos. Você, mãe, pedir perdão aos seus filhos. Pedir perdão pela sua negligência. Pedir perdão por alguma palavra que não foi bem falada, bem dita. Faça isso. Declare a palavra sobre os seus filhos, irmão.
Declare a palavra sobre a sua filha, sobre o seu filho. Coloque a sua mão na cabeça dele e diga: você é abençoado, eu lhe abençoo, eu libero você para prosperar, para ser um homem, para crescer, para avançar. Eu te libero. Você é o meu filho em quem eu tenho prazer. Se porventura você falou algo errado, lhe peça perdão. Esse é um momento maravilhoso que Deus lhe proporcionou. Não perca essa oportunidade. Você que está com a sua família, continue assim, continue orando por eles. Mas eu gostaria de pedir a você que porventura está sem a sua família, você que de repente não tem mais o seu pai, nunca ouviu uma palavra de bênção, nunca foi abençoado pelo seu pai ou pela sua mãe, eu queria pedir que você viesse aqui à frente para nós orarmos juntos. Você que está com a sua família, fique aí. Mas você que porventura não está com a sua família está longe, você que talvez não tenha ouvido essa palavra, não tenha ouvido isso do seu pai, vem aqui à frente. Talvez o seu pai não está mais com você, não há mais a possibilidade. A sua mãe. Irmãos, continue orando. Você que está com a sua família, não perca isso. Continue orando. Nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Quantas pessoas não têm mais o privilégio, Senhor, a oportunidade de ter os seus pais aqui, seus pais biológicos, talvez não estão mais presentes fisicamente, ou estão longe. Pai, mas nós te pedimos nesta manhã, Senhor, que essas pessoas possam receber de Ti, que elas possam receber de Ti um abraço e uma palavra, Senhor, dizendo: ei, meu filho, minha filha, você é meu filho amado, você é minha filha amada e eu tenho prazer em você. E nesta manhã é como se a sua mãe ou seu pai estivessem aqui lhe abraçando, porque Deus o adotou e a Bíblia diz que você agora pode chamá-lo Abba, Pai. E Ele mesmo lhe diz: ei, minha filha, meu filho, eu te abençoo. E eu libero você para prosperar, eu libero você para ser abençoado, eu libero você para andar a sua vida, dando frutos, vivendo como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. E você vai dar frutos na estação própria, as suas folhas não vão cair, e tudo que você fizer vai prosperar, vai dar certo. Eu convido você, irmão ou irmã, que está bem, que está com a sua família agora, se você puder vir aqui, você homem, abraçar algum desses irmãos e orar com ele, você irmã, abraçar uma dessas irmãs e orar com ela, como sendo
uma representação do seu pai, de sua mãe, dizendo: ei, você é abençoado. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso, irmão? Você que está bem com a sua família, vir aqui, abraçar uma dessas pessoas e falar: ei, eu lhe abençoo, e orar com ela. Mulheres, abracem mulheres. Homens, abracem homens. Tem muitas mulheres aqui ainda sem ninguém orando com elas. Vem aqui, irmã, você que está bem, você que está com seu filho, você que está com a sua família. Abrace uma irmã, ore com ela. Abrace um irmão, ore com ele. Pastor Francisco, ali. Ore com ele, seja você um instrumento de Deus para falar: ei, você é abençoado. Você é abençoado, eu lhe abençoo. Eu lhe abençoo.
casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Diga isso. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. A última vez, profetize. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Tome o seu lugar mais um pouquinho. Você foi abençoado, literalmente? Benção, né? Isso é ótimo. Glória a Deus. O Ivan falou que vai falar 2 minutos, um recado aqui. Graças e paz, amado. Amém. Quem concorda comigo que Deus não tem neto? Deus não tem neto. Deus tem filhos. Eu senti assim um desejo muito forte no meu coração de falar alguma coisa aqui referente não só agora nesse tempo de hoje, mas de algo que aconteceu comigo há uns 5 anos atrás. E eu glorifico a Deus porque Deus me deu 3 filhos. A minha palavra dentro da minha casa tem sido palavra sempre profética. Eu não olho meus filhos derrotados, não olho nenhum deles desanimado ou triste. Eu só vejo meus filhos com olhos espirituais. A palavra de Deus nos diz que nós não temos que julgar ninguém segundo a carne, mas espiritualmente. E eu creio, irmãos, que o Senhor me deu filhos para me cuidar deles, porque a herança foi Ele que me deu. Por que eu estou falando, eu pedi uma oportunidade? Porque quem estava aqui domingo passado, quando o irmão André, ele citou meu nome aqui, lembra? Então ele não falou o que tinha acontecido, mas eu só quero falar alguma coisa sobre isso. Irmãos, eu quero dizer para famílias aqui, não é porque nossos filhos não estão aqui que eles se desviaram, que eles estão muitas vezes fazendo as coisas erradas. Eu não acredito isso na vida dos meus filhos, e também não só na vida dos meus filhos, mas do meu genro e da minha nora. Tudo que eu desejo para os meus filhos, eu desejo para eles. Eu vejo eles com os olhos da fé, vidas edificadas, restauradas, no nome de Jesus Cristo, porque nós temos filhos, não é verdade? Então muitas vezes a gente se preocupa muitas vezes em olhar para a vida dos outros, ver o que está acontecendo, mas o que nós temos que fazer é ter dentro de nós uma responsabilidade sobre a minha casa, sobre a minha família. Todas as palavras que eu lanço dentro da minha casa, que eu lanço para a minha família, eu lanço palavras de ordem profética que Deus já fez, que Deus está abençoando a cada um deles. E tudo que sai desse púlpito, muitas vezes, irmão, eu pego para mim. Eu pego. Se um irmão chega para mim e traz uma palavra profética, eu recebo e eu lanço ela sobre a minha vida, sobre a minha família, porque é assim que crente tem que ser.
Crente não tem que viver de acordo com as coisas do mundo, daquilo que os outros dizem, que muitas vezes não vai dar certo. Na minha vai dar certo, na minha já deu certo, porque o Senhor lançou essa palavra sobre a minha vida, e Ele falou que já deu certo. Então eu tenho que crer naquilo que está escrito na palavra. A palavra nos diz que tudo aquilo que ela tem é para mim. Ela diz que eu sou o que ela diz que eu sou, ela tem para mim o que ela diz que eu tenho. Então tudo isso é para a minha vida. Eu quero dizer algo, irmão, sobre isso. Há 6 anos atrás, eu tinha um filho dentro de casa. Eu tenho 3 filhos, mas eu quero contar especificamente a vida do meu filho, que estava destruído. Nós temos aqui alguém que acompanhou a vida dele fora, e por 2 ou 3 vezes meu filho chegou para mim e falou que queria se matar, queria dar cabo da vida, queria morrer. Não tinha mais sentido para a vida dele. Quem olhava a vida do meu filho por fora falava que era um lixo. E um dia eu cheguei para ele, eu falei: filho, eu não desisto de você, não desisto, nunca desisti. Eu não desisto da vida dos meus filhos, da vida daqueles que entrou na minha família, não desisto da vida de nenhum deles. Mas na vida do Anderson foi específico, porque eu recebi. Eu não estou aqui exaltando o homem, eu não estou aqui exaltando o pastor Rodrigo, mas eu recebi uma palavra que saiu aqui, profética, para a minha vida e para a vida do meu filho, porque eu falava: Senhor, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais o que fazer. Mas aí Deus falou: você não tem que fazer nada, eu que tenho que fazer, você só tem que crer. Então eu falei: eu creio. Então eu quero uma palavra que o Senhor me dê para me poder lançar sobre a vida do meu filho. Entenda isso, irmãos, que a palavra não volta vazia. A Bíblia fala que a língua, ela é um fogo consumidor quando ela é usada para destruir vidas, mas ela é um poder de Deus, a qual você lança sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua família. E as palavras que saem da minha boca são palavras de poder, palavras que é para edificar os meus filhos. Nenhum deles se perdeu, nem está perdido. E olhe para a vida da tua família hoje, nesta manhã, e pense nisso. Nenhum deles está perdido. Até aqueles que estão na droga, que muitos estão falando que não vai dar certo. Irmão, se existe uma palavra no vocabulário de Satanás, que ele fala muito, sabe o que é? E agora? E agora? Sabe por quê? Porque muitas vezes você lança uma palavra de fé, e muitas vezes não acontece, porque muitos crentes querem palavras de micro-ondas, que coloca lá, liga e tira quentinho e vai comer. Mas não é assim, irmãos. Fé, nós ouvimos aqui outro dia sobre fé. Fé não vai ser, fé não é esperança, fé é. E aquilo que você fala vai concretizar na tua vida e na tua casa. Entenda bem isso, irmãos. Então muitas vezes nós temos que falar. A palavra fé, ela tem que ser falada, ela não tem que ser muitas vezes calada. Eu creio, eu tenho esperança. Não é assim não, irmão. Eu creio, isso aconteceu com Abraão e acontece conosco. Eu creio, por isso falei. Então você tem que abrir a sua boca e falar: meu filho é uma benção, meu casamento da minha filha é uma benção, o casamento do meu filho é uma benção. Então tudo isso nós temos que lançar da nossa... Meu filho não está na igreja, ele, para muita gente está perdido, mas eu vejo ele aqui no altar, eu vejo ele aqui, eu vejo ele. Então nós temos que olhar pelos olhos da fé, irmão. Crente não pode ficar choramingando. A fé tem uma voz, fé tem voz, e você precisa falar ela. E no dia que eu ouvi essa mensagem aqui, quem lembra dessa mensagem que o pastor Rodrigo pregou aqui, falando sobre filho de judeu? E essa palavra eu recebi, e Deus falou: é essa daí, vai e profetiza e fala. Cheguei em casa, meu filho um dia se manifestou com um demônio dentro da minha casa. Minha esposa está aí. Eu não chamei pastor, eu não chamei quem quer que seja, não chamei. Apenas, sabe o que foi que eu fiz? Eu entrei dentro do quarto dele, porque ele já tinha quebrado tudo, e eu abracei ele, ajoelhei com ele e falei: filho, eu não desisto de você, você saiu daqui de dentro de mim. Eu estou falando isso, irmão, porque você pode estar nessa mesma situação.
Você saiu daqui dentro de mim, e eu não desisto de você. Abracei ele, e naquele momento eu falei, nós estamos juntos. E no dia que eu recebi essa palavra aqui, cheguei na minha casa, eu peguei o Mateus, porque a Aline já estava casada, não estava na minha casa, mas eu peguei o Anderson e eu peguei o Mateus. O Anderson não estava desempregado, devendo um monte de coisa, numa situação terrível, já tinha ido embora, voltou, chamei ele, e quando ele chegou dentro da minha casa, no dia que eu peguei e recebi essa palavra, eu cheguei e falei, filho, ajoelha aí. Ele não queria olhar na minha cara, ele não falava comigo. Meu filho, eu entrava no corredor da minha casa, ele parava, entrava no quarto dele para não falar comigo. Não queria ouvir nem a minha voz, mas eu profetizava. E aí eu falei, filho, ajoelha aí. Eu recebi uma palavra profética, hoje eu vou lançar sobre a sua vida. Vou lançar sobre a sua vida, e você hoje, a partir de hoje, você não será mais o mesmo. E ele falou, pai, eu vou ajoelhar. Ajoelhou ele e o Mateus, e eu comecei a orar, e profetizando sobre a vida dele, lançando palavras de edificação, palavra de restauração, e palavra de vida, para viver a vida que Deus nos deu. Você não nasceu para se rastejar, Deus te deu vida e vida com abundância, e nós temos que pegar isso e saber que isso é para nós. A irmã Ruth sempre fala uma coisa, ela fala que muitas vezes nós somos como Ismoléu, com buca na porta do palácio pedindo esmola, se nós temos tudo que é o rei. Irmão, você sabe o que é ser rei e sacerdote? Você é rei e sacerdote. Você é rei e sacerdote. E eu quero lhe dizer uma coisa, você sabe o que é rei? Rei é para reinar. Rei é para reinar sobre todas as coisas. Reinar sobre a miséria, sobre a doença, sobre os problemas, sobre as dificuldades. Você sabe o que é sacerdote? É ter acesso ao Pai. Você hoje tem livre acesso a Deus, e você pode falar a hora que você quiser com Ele. Eu falei, filho, lancei a palavra sobre, a partir de hoje você não será mais o mesmo. Você vai se casar, você vai ter um bom emprego, você vai ter uma vida próspera. E eu comecei a orar. Irmão, não passou 2 meses, meu filho voltou para a igreja, ele começou a trabalhar. Passou 5 meses, uma coisa que ele falava, eu não me caso mais. Uns 5 meses depois, Deus preparou uma jovem para ele, ele se casou. Está casado. Vida do Mateus, a vida da minha filha, ela não está aqui nesse altar, mas eu creio, minha filha e a vida do Jorge não foram em vão. Tudo que eu fiz, tudo que aconteceu na minha família, tudo é plano de Deus, e eu concretizo isso falando, Deus é bom, irmãos, tudo que Ele faz é muito bom, e eu quero lhe dizer nesta manhã, receba essa palavra, profetize sobre a sua vida, se as coisas, se está faltando alguma coisa lá dentro da panela, profetiza, eu vejo na minha casa, eu vejo na minha casa a prosperidade de Deus. Prosperidade de Deus na minha vida e na minha casa. Irmãos, tinha muito mais coisa para falar, mas eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse momento que Deus nos deu aqui, do pastor Rodrigo estar trazendo essa palavra, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um.